Glória a Deus. Podem sentar. Bom dia para todos. Estamos começando o mês de março na presença de Deus, amanhecendo na graça, depois do nosso jejum de ontem, uma consagração muito boa, que Deus nos abençoe. Fiz Carapicuíba, fui lá em Carapicuíba, mudamos do 325 para o 335. Estava super lotada a igreja e a mão de Deus operando, sinais, prodígios, como sempre, Jesus fazendo maravilhas. Foi muito lindo. E continuamos a campanha. Hoje são 6 reuniões aqui e eu estarei em todas elas. Entenda, esse é o primeiro culto. Depois vai ter 9, meio-dia, 2, 5 e 7h30. É o curso Fé. Entramos na 8ª lição já, mais que vencedores. E depois tem 9, 10, 11 e 12. Tem muita coisa. Deus vai abençoar bastante. Deixa eu só lembrar que amanhã já temos o missionário 9, 14, 18 na abundância de Deus. Eu estarei em todas as reuniões. Como no domingo também estarei em todos, o missionário pregando. 7, 9, 11, de manhã, 6 da manhã, eu já tenho oração aqui, Deus vai abençoar, e depois 7, 9, 11, começando 20 minutos antes, para dar tempo de todo mundo se acomodar, e aí o missionário sempre dá uma mensagem antes do culto, ele deixa uma mensagem gravada, uma palavra que sempre toca no coração, e é bonito. Então, 7, 9, 11 pela manhã, depois 14, 16 e 30 e 19 horas, coisas especiais vão acontecer. Vamos entrar na lição? Abra a lição, a frente é só o editorial, a parte de trás é o questionário, e a lição está na parte de dentro. Mais que vencedores, essa é a posição de todo aquele que está em Cristo Jesus. Após termos aceitado o Senhor Jesus como Salvador e Senhor, devemos tê-lo também como o padrão, o exemplo a ser seguido. Em seu ministério terreno, Cristo foi vencedor em todos os sentidos. De fato, ele jamais perdeu uma só causa. Tudo o que realizava aqui na terra era por nós, e em todas as batalhas simplesmente se mostrava que era Senhor. Ele veio para dar-nos o exemplo, como se ele estivesse dizendo: veja bem, é assim que vocês têm de agir, façam o que eu faço, pois desse modo terão o sucesso que eu tenho. Vamos agora, vejamos agora como o Senhor se comportou diante dos mais diversos ataques do malignos. Nós temos que ver isso. Jesus, por exemplo, naquele caso da tempestade no mar, depois que os discípulos acordaram Jesus aos gritos, aos berros: não te importa, Senhor, que pereçamos? Jesus se levantou, repreendeu o vento, disse: cala-te, aquieta. Mas ele virou-se para os discípulos e disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ou seja, por que vocês não fizeram o que eu acabei de fazer? Porque a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra. E Jesus já tinha delegado a eles poder. Isso está em Marcos, no capítulo 4, negócio da tempestade, no versículo 35 em diante. Mas no capítulo 3, você poderá ver nos versículos 10, 11 em diante, que Jesus tinha delegado poder aos discípulos sobre os demônios. E aquilo ali era uma ação do diabo. É a mesma coisa conosco. Hoje, talvez você está pedindo a Jesus para fazer algo que ele mandou você fazer. É aquele caso da senhora que disse: Jesus, tira o demônio que está no meu filho. E Jesus não tirava. Quando ele entendeu pela palavra, disse: o demônio, você vai sair porque eu estou mandando em nome de Jesus. E a obra foi feita. Então nós temos que ver o que Jesus fazia para fazermos da mesma forma, do mesmo modo, do mesmo jeito, em nome dele, é claro. Ameaças e perseguições. Depois de ter mandado matar João Batista, Herodes decidiu estender as mãos sobre Jesus. Alguns fariseus trouxeram ao mestre a notícia das intenções daquele caudilho. Naquele mesmo dia chegaram uns fariseus dizendo-lhe: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele lhes respondeu: ide e dizei àquela raposa: eis que expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Jesus era intrépido, pessoal. Imagina, Herodes é o homem que comandava lá, mandava em toda a região, era o rei daquela região, o homem que dominava aquela região, mas Jesus estava debaixo da autoridade celestial. Nós não temos que ter medo, por exemplo, de uma pessoa da bruxaria, da feitiçaria, que vai acabar conosco, ou até um guia mesmo, uma entidade. Nesse trabalho de libertação, quantas vezes uma entidade se manifesta nos ameaçando? Eu chego a dizer que eu estou tremendo de medo de você, demônio. Não tenho medo nenhum. Então nós não temos que ter medo de nenhuma investida do inimigo. Nós temos simplesmente que confiar no amor de Deus. Aí diz aqui: esta é a atitude que o Senhor espera de todos os seus, mesmo diante da maior ameaça. Em relação às perseguições que nos sucedem, ele ensinou: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Um comentário rápido: quando é pelo evangelho, não é quando você faz coisa errada, irmão. Você faz coisa errada, a pessoa começa a te perseguir, começa a te falar: também, não.
peraí, imagina que eu começo a fazer uma porção de coisa errada, né? Como diz o outro, uma namoradinha aqui, uma namoradinha ali, um luxo daqui, um luxo dali. Daqui a pouco eu começo a dizer, o pastor Jaime, assim, isso é o demônio, irmão. Não, isso é o demônio não, eu que estou dando lugar ao demônio na minha vida. Eu tenho que me libertar. É pouca, mas quando você está na presença de Deus, você não tem que se envergonhar. Você não tem que se intimidar com nada, você não tem que ter medo de nada, porque é Cristo que você sabe que também não tem que lutar contra a pessoa, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sabendo que atrás daquele ameaça, daquela perseguição, existe uma mão do diabo. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram ante vós. É verdade, de vez em quando se levanta uma coisa contra o evangelho, contra o homem de Deus, contra a mulher de Deus, contra você. Pastor, no meu trabalho, eu não fiz nada, as pessoas estão me perseguindo, eu não fiz nada, as pessoas estão me ameaçando, as pessoas estão falando uma opção de besteira a meu respeito, e é tudo mentira. Então louve a Deus que é porque você é de Jesus. Que se você não fosse Cristo, entenda bem, você não teria essa luta, porque atrás daquela perseguição existe um espírito do diabo. Quantas vezes a pessoa me pede oração, pastor Jaime, o meu chefe não gosta de mim. Ou a pessoa diz, pastor Jaime, eu sou gerente lá, a pessoa me afronta, eu sei que é um demônio. Então você não tem que ter medo. Ore, entre em oração e repreenda aquela ação do diabo, sem medo, como Jesus mostrou. Doenças e enfermidade. Diante de todos os tipos de doenças e enfermidade, o Senhor Jesus se colocava como mestre. Ele sabia o que o Pai lhe havia confiado, poder e autoridade sobre todas as obras do diabo. E uma a uma o Senhor as desfazia. E ao pôr do sol, todos que tinham enfermos de várias doenças lhe os traziam, e impondo as mãos sobre cada um deles os curava. Lucas 4:40. Para que fôssemos vencedores sobre as doenças e enfermidades, ele sofreu em seu próprio corpo, levando todas elas, para que jamais tivéssemos que sofrê-las. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, que nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas, ao contrário, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse texto aqui, ele fala por si próprio. Isso aqui é literário mesmo. Muita gente diz assim, pastor Jaime, isso aqui é uma figura só dos pecados. Não, não é doença. Se você vê depois em Mateus capítulo 8, no versículo 17 em diante, ele curou a sogra de Pedro, e depois diz, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Missionário que sempre dá um testemunho de uma jovem, naquela época jovem, hoje se tivesse, não sei se estaria com mais de 100 anos, foi no século passado, quando a tuberculose matava muita gente. E essa menina estava com tuberculose, esperando a morte, cristã, família toda de Jesus, e a mãe sempre consolava, qualquer hora esse sofrimento acaba, você estará nos braços do Senhor, ela, aleluia. Mas todo dia colocava uma Bíblia para ela ler, e ela chegou quando Pedro faz referência a essa passagem, e ela disse, mãe, vem aqui. Esse que foi, minha filha, aqui está escrito que eu tenho que viver para a justiça. Sim, filha, calma, logo vai acabar isso e você estará vivendo para sempre com Deus. Não, olha aqui, mãe, só não me ensinou a crer na Bíblia, a senhora não me ensinou a crer na palavra. Sim, minha filha, mas calma, por causa da doença você está delirando. Não, aqui está dizendo, pelas suas feridas foste sarados. Ô mãe, Jesus já me sarou, me dá uma roupa que eu vou me levantar. Não, minha filha, por favor. Quando ela levantava qualquer esforço, ela golfava sangue, e a primeira vez que ela tentou se levantar, golfou sangue, muito debilitada ainda, tonta, ficou de pé. No segundo dia, já de golfar menos ainda. No terceiro foi diminuindo, logo não tinha sintoma nenhum, não tinha mais nada, voltou, não tinha mais nada. Irmão, é crer, tudo é possível para aquele que crê. Quem crê é que vê a glória de Deus. Aquela mensagem diária, que estamos terminando o verão, e daqui a pouco começa o outono, todo dia tem uma mensagem naquele livro. E a mensagem de ontem diz que você vai crer para ver a glória de Deus, ou vai continuar crendo para ver a ação do diabo. Verdade. Se você crê nas Escrituras, na palavra de Deus, de uma forma literal como ela diz, você recebe a glória de Deus. Mas nós não, às vezes queremos enfeitar, não é bem assim, não. É pelas suas feridas fomos sarados. Qualquer sintoma de doença, de enfermidade, eu te amaldiçoo, te repreendo, não te aceito, porque eu fui sarado pelas feridas de Jesus. É como na tentação moral, para amaldiçoar seu pensamento, isso, aquilo, porque eu sou morto para o pecado. E a Bíblia diz, sujeitai-vos, pois a Deus, creia no que Deus diz,
diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tentações e demônios. Ninguém será tentado por Satanás na mesma proporção que aconteceu com o Senhor Jesus. Para tentar o Filho de Deus, o diabo usou de todos os meios, mas não conseguiu derrotar o nosso Salvador. Por quê? Porque Cristo se firmava na palavra de Deus e com ela resistia ao inimigo. Você lembra da semana passada? Todas as investidas do diabo, Jesus só dizia que Satanás está escrito. Não andava em pânico, em desespero, não perdia a paz, não. Simplesmente é o que eu acabei de falar agora. Os sintomas aparecem ou até um diagnóstico. Eu não aceito, está amaldiçoada essa doença, diagnosticada ou sentida, porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. Mesma coisa a tentação pecaminosa. O pensamento vem, a perturbação vem, e você diz: está amaldiçoado esse pensamento, porque eu sou morto para pecado. Aí eu citei Romanos 6,2, que a Bíblia diz que nós estamos mortos para o pecado. Como viveremos ainda nele? Você tem que crer nessa declaração. Ah, mas pastor Gêmeo, eu sou de Deus, vem uns pensamentos. Vem para todo mundo, meu irmão. Um dia eu falei aqui, se pudesse passar o que se passa na sua mente, você ficaria com vergonha? Como diz um amigo meu, sim ou não? Se tudo que passa na sua mente pudesse ser colocado numa tela. Não, pelo amor de Deus, não faça isso não. Todo mundo, irmão. Só que alguns já conhecem a palavra, se fiam na palavra. Não, está amaldiçoado esse pensamento. Ainda que seja uma pessoa, uma coisa prazerosa, que quer dizer que lhe dá prazer. Não, está amaldiçoado em nome de Jesus, porque eu sou marido de uma só mulher. Ela diz: porque eu sou mulher de um só homem, ela diz. E assim, em nome de Jesus. O ódio que vem, não vou. Mas, puxa, pastor, não gosto nem de ouvir a pessoa. Se eu ouvir a pessoa, me dá até raiva, porque eu sei o que ela fez comigo. O diabo dá amaldiçoado seu ódio, porque minha luta não é contra a carne e sangue. Sempre na palavra, a pessoa fica na palavra, aí ela vence. Foi o que Jesus fez. Bem, o Senhor deixou o inimigo tentá-lo e venceu para dar-nos o exemplo de que nós também podemos triunfar sobre toda a força do inferno e principalmente para socorrer-nos em todas as tentações, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer os que são tentados. Mas pastor, ele foi em tudo. A Bíblia diz que em tudo, mas se permaneceu. É aquele ponto que você chega, irmão, você dá até risada na cara do diabo. Você está batendo em porta errada. Eu sou morto para o pecado. Diabo, eu sou filho do amor, eu conheço a palavra, eu amo o meu próximo. Essa pessoa me ofendeu, me machucou, me humilhou, mas eu não vou ficar com nada contra ela, porque o luto é contra você que está usando essa pessoa. Essa é a pessoa firmada na palavra, essa pessoa vence. Bem, Cristo Jesus sofreu fortes tentações, além daquelas que suportou jejuar 40 dias e 40 noites no deserto, e venceu todas elas. A Bíblia afirma que ele foi tentado em tudo, que eu falei agora, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, vamos lá pessoal, em tudo foi tentado, mas sem não cedeu uma tentação sequer. Pastor, em tudo, a Bíblia está dizendo tudo. Se a Bíblia fala assim, em muitas coisas ele foi tentado, não foi em tudo então. Em muitos, como por exemplo na cura divina. A Bíblia diz no Novo Testamento, no livro de Atos, e muitos dos enfermos foram curados. Muitos, não foram todos. Muitos creram em Jesus quando Jesus ressuscitou Lázaro. A Bíblia diz que muitos dos judeus que tinham visto aquilo creram nele. Nem todos. Muitos foram até falar com os fariseus, deve ser algum truque, alguma coisa, hein? Mas os sinais estão lá, mas não creram não. Porque muitos, quando a Bíblia fala todos, é todos. Quando Jesus curou a sogra de Pedro, depois trouxeram os enfermos, ele curou a todos, todos. Então, se a Bíblia diz em tudo que você pode pensar de tentação, Jesus foi tentado, mas sem pecado, quer dizer, sem ceder a uma tentação sequer. Continuando na mensagem, a Bíblia afirma que ele foi tentado em tudo, porque não temos já ali. As Escrituras apresentam o relato de um ataque direto do inferno, e mais uma vez Jesus provou ser o vitorioso. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, e este exclamou em alta voz dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. A Bíblia declara que se tratava de um homem possuído por um espírito imundo, o qual exclamou em alta voz: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Repare que o demônio falou no plural. Ele certamente representava todo o inferno. Era o porta-voz das legiões malignas e estava tentando confundir Jesus. Primeiro afirmou que ele era que aquele era o seu lugar de agir,
e que, portanto, estava fazendo o que era seu direito. Gedônio lhe deu resposta. A seguir, o demônio procurou confundir o seu Jesus, dizendo que ainda não havia chegado o seu tempo de sua destruição. Novamente, o Senhor não entrou em diálogo com ele. Quando o espírito maligno fez na sua última investida, declarou que Jesus é o Santo de Deus, porque ele disse aquilo? Porque sabia que, como Deus, o Senhor não podia agir livremente aqui na terra, não tinha o direito legal. Ela fora dada ao homem, o qual, com a desobediência e o pecado em Adão, perdera para Satanás o direito de governá-la. Por isso o diabo foi o príncipe deste mundo até a vitória de Cristo na cruz do Calvário. O demônio estava insinuando que o Senhor Jesus não tinha vindo em carne, que ele estava ilicitamente agindo no mundo. Contudo, tal acusação era falsa, pois Cristo entrou pela porta e não pela janela como um ladrão, que é o nascimento humano. Isso aqui é muito lindo, irmão, quando você descobre isso aqui, entende isso aqui, porque, por exemplo, o cristão tradicional antigo costumava dizer assim: o sangue de Jesus tem poder. Aí eu digo, mas por que isso? Ele está dizendo aqui que Jesus vem em carne, porque o diabo, o que ele mais detesta, você lê as cartas de Paulo fala do espírito do anticristo. O que é o espírito do anticristo? É aquele que não crê que Jesus Cristo vem em carne. Então ele quer confundir as pessoas dessa maneira, porque se Jesus não tivesse vindo como homem, entende? Ele não poderia agir livremente, porque o mundo foi entregue ao homem. Por isso que Jesus teve que se fazer homem. Ele nasceu de uma mulher, como todo homem nasce. É claro que ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo, porque ele não tinha pecado, porque quem dá o sangue é quem? É o Pai. Então Jesus não tinha pecado, mas ele teve que nascer como homem nesse mundo. Ele não podia aparecer como Deus, porque o mundo foi entregue ao homem. O homem vendeu quando foi roubado pelo diabo, com aquele engano, com aquela mentira lá no Jardim do Éden. Simplesmente, então, Jesus teve que vir como homem, e como homem que ele foi na cruz, ele sentiu dor, mas está pensando que ele não sentiu dor, ele sentiu a dor que o homem sente, entenda? Uma pessoa se machucar aqui a mão, você sabe que dói. Tudo aquilo ele sofreu como homem. Como homem ele sentiu a dor da morte, sentiu a separação do Pai. Meu Deus, por que me desamparaste? Porque o meu pecado estava sobre Jesus, porque o seu pecado estava sobre Jesus, porque o pecado de toda a humanidade estava sobre Jesus. Por isso que a Bíblia diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Separado do Pai, ele sofreu na sua carne, seu corpo foi sepultado, seu espírito desceu. Entenda? Só que aí o Espírito do Pai entrou naquele lugar e Jesus então venceu o inferno como homem, venceu a morte como homem e ressuscitou para a nossa justificação. Glória a Deus. Irmão, sabe lá o que é isso? É muito lindo, nós temos que entender. Então o diabo não, porque se Jesus tivesse como eu sei quem é, tu és o santo de Deus, você não podia estar aqui, você é o santo de Deus, por isso está me enfrentando, né? Você é o santo de Deus. Jesus não deu resposta, ele sabia quem era. O justo não se justifica, você sabe quem você é, fica certo. Ele com convicção, cala-te e sai dele, sem lhe fazer mal algum. E o homem saiu, o demônio saiu, e o homem foi completamente liberto. O demônio estava ensinando que o Senhor Jesus não tinha vindo na carne. Lemos isso aqui, que é o nascimento humano. Ele deixou sua glória, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Filipenses 2:7. Após ter ouvido todas aquelas mentiras do porta-voz do inferno, o Senhor agiu ensinando-os o que fazer com o inimigo. Ele mandou que o diabo se calasse e saísse daquele homem. Então a legião teve de sair sem fazer mal àquela pessoa. Glória a Deus. O diabo vai falar o que for de você. Demônio, cala-te, sai dessa pessoa, fora da vida dela, em nome de Jesus, porque eu sou de Deus, estou mandando. Vai funcionar. Mais do que vencedores, como vimos em Romanos 8:37, a palavra declara que nos garante que em tudo somos mais do que vencedores. Porém, para que isso ocorra, é importante o cristão saber qual é a sua condição diante de Deus, do diabo e de todas as coisas, bem como quais são os seus direitos e privilégios. Após o Senhor Deus ter criado os céus e a terra, e do pó da terra feito o homem, ele o abençoou dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Isso aqui é importante até você notar. De vez em quando a pessoa me faz uma pergunta assim, não sei se alguém já fez para você. Deus, então nós tivemos o Abel, né? Caim, nós sabemos que Caim matou Abel, e depois o Caim fugiu, né? E então se casou, e teve filhos e filhos. Mas casou com quem, pastor Jaime? Já ouviu alguém perguntar? Mas quem era a mulher do Caim? Aí uma porção de gente fala cada besteira aí, que até extraterrestre.
Não, era a irmã dele, porque era frutificação, era o início, entenda? Hoje não, mas era frutificação. E pode ver na genealogia da Bíblia, você não encontra, às vezes, as mulheres entrando mais na frente, entra, mas você não vê, então, era a frutificação, isso acontecia. Era normal, não hoje, né? Que tem, como diz, tem tanta mulher no mundo, vai casar com a sua irmã, né? Tanto homem no mundo vai casar de maneira alguma. E é proibido isso completamente, até pela própria palavra depois. Voltando para a lição. Bem, vemos por essa afirmação que o homem era originalmente mais do que vencedor sobre todas as circunstâncias. Foi assim que o Senhor o fez, porém ele errou, traindo o Senhor, e por consequência do pecado cometido, deixou de desfrutar da presença divina. Satanás então passou a ter, entre aspas, o direito de estar no mundo e de ser seu Deus. Assim ele ficou reinando no mundo até que fosse destronado pelo último Adão, o Senhor Jesus. Graças a Deus isso já ocorreu. Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados, ganharão vida em Cristo. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Glória a Deus. 1 Coríntios 15, versículos 22 e 45. Bem, se a Bíblia a palavra do Senhor declara que já foi feito, não temos mais de nos submeter ao diabo, nem aceitar o sofrimento. Além disso, somos considerados pelo Pai como idôneos, dignos, capazes para participar de suas bênçãos, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses capítulo 1, versículos 12 e 13. Deus espera que aceitemos esta nossa condição e que passemos a agir como mais do que vencedores. O diabo sabe que essa é a nossa real situação e que ele tem de obedecer a todos que descobrem essa verdade. Pronto, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Diabo, não tenho nada a ver contigo, você foi vencido, foi derrotado, fora em nome de Jesus. E funciona. Bem, ser mais do que vencedor é glorificar a Deus. A Bíblia diz: porque foste comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Devemos exigir que a doença saia do nosso corpo, deixando livre, pois como poderemos ser considerados mais do que vencedores se estivermos sendo consumidos por moléstias, as quais a Bíblia garante que não pertencem a nós, pois Jesus já as levou. Também temos de ordenar que todo o pecado saia do nosso espírito, porque do contrário será impossível ser mais do que vitorioso. A nossa redenção é real, somos território liberto. Portanto, a escravidão sobre a nossa vida terminou, o poder do diabo findou. Agora temos um novo Senhor que nos comprou para Deus e nos fez mais que vencedores. Ô meu irmão, nossa posição é linda, você tem que assumir isso, você tem que ver onde o diabo está no seu território, seja no corpo, seja na alma, pensamentos, entenda, desejos, seja na vida mesmo, dominando você. Diabo fora, em nome de Jesus você foi vencido, em nome dele eu exijo que saia. A nossa condição, nas lições anteriores, temos aprendido que somos nós que fazemos a diferença, que é a nossa atitude que define o que realmente somos. Logo, dizer simplesmente que em tudo somos mais do que vitoriosos, mas não agir segundo as Escrituras, não adianta. Ao contrário, faz com que sejamos vistos como mentirosos. Tome agora mesmo a palavra do Senhor ao pé da letra e declara-se mais do que vencedor em qualquer situação. Você já foi considerado pelo Pai como idôneo, digno, capaz. Portanto, use os seus direitos e não deixe mais o diabo enganá-lo. Tudo depende de você. Agora é a sua hora. Assuma a sua posição no mundo espiritual e seja para a glória de Deus mais do que vitorioso. Vamos fazer isso? Fiquem de pé, por gentileza. Veja, aonde você está sendo atacado, pastor, fisicamente, todos os dias, parece que meu sistema imunológico é fraco, só vivo doente. Diabo, saia do meu sistema imunológico. Não, pastor, eu tenho uma herança genética, diabetes, saia do meu organismo, em nome de Jesus. Não, é mente, eu tenho depressão, eu tenho pânico, tem dia que eu tenho vontade de me matar, saia da minha mente, em nome de Jesus. Onde estiver, entenda, não, eu sou dominado pelo álcool, pelas drogas, eu não quero, mas quando eu ver eu estou me drogando. Ô demônio, você nunca mais vai me dominar, fora em nome de Jesus. Fecha os olhos, Pai. Olha aqui centenas na igreja neste amanhecer. São milhares pelo Brasil nesta hora. Estamos amanhecendo na graça e ouvimos uma lição, Deus, sobre a Tua palavra. Que o Senhor já nos fez mais do que vencedores. Que não temos que nos submeter a nada do inferno, Deus. A nada do diabo. Obrigado, Pai. Em tudo somos mais que vencedores.
Meu irmão, veja onde você está sendo derrotado, onde você está sendo vencido, e dê um basta nessa situação. Ou se dirige ao mal com voz de autoridade e acabou, demônio. Você vai sair da minha saúde, você vai sair da minha mente, com seus pensamentos, com seu medo, com a sua ansiedade, com seu pânico. Você vai sair das minhas finanças e está dominando você financeiramente. Você vai sair das minhas emoções, você tem um descontrole emocional muito grande. Ou você vai sair da minha mente com as suas lembranças e está sempre lembrando você do passado, do pecado. Agora, meu irmão, agora, minha irmã, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Em Cristo somos mais que vencedores. Vem unção de Deus, vem poder de Deus, e envolva essa igreja de uma maneira gloriosa. Envolva todos que participarão em nossas igrejas da libertação do curso Fé. Envolva a pessoa que está orando comigo agora, que está com uma depressão muito grande, que todo dia tem sido atacada por maus pensamentos, que tem sido atacada pelo medo, pelo pânico, pela ansiedade, por uma perturbação, Deus. Meu Deus, por um peso no corpo, por uma dor de cabeça. Envolva essa pessoa que no passado ela frequentou terreiro, bruxaria, magia negra, e parece que a influência do inferno continua, mas quem está em Cristo é nova criatura. Vem, Pai, com teu poder, unindo a minha fé com a fé desta pessoa, eu levanto a minha voz agora contra todo o domínio do inferno, contra todo o império das trevas, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Eu desafio os principados, eu desafio as potestades, e eu digo: força do diabo, força do inferno que se encostou nesse homem, que se encostou nessa mulher, causando essa depressão, essa maldita depressão, que faz a pessoa até pensar no suicídio, que faz a pessoa até pensar na morte. Sai a depressão, vai embora a depressão, maldita depressão, maldita síndrome do pânico, maldito transtorno bipolar, maldita ansiedade, maldito medo. Sai dessa pessoa agora. Dor de cabeça, dor no peito, peso no corpo, confusão na mente, perturbação na mente. Todo dia a mente dessa pessoa pensa o que ela não gostaria de pensar. Vamos, demônio, saia com seu pensamento, saia com a sua perturbação, saia com a sua tristeza, saia com a sua angústia. Eu exijo, eu ordeno em nome de Jesus. É a dor de cabeça todos os dias, é o peso na cabeça, é a dor na nuca, é a dor no peito, é um peso no corpo, é um mal-estar constante, é um desânimo que vem, é uma confusão que vem, uma perturbação que vem. Demônio, você que acompanha esse homem, você que acompanha essa mulher, você que diz ser o guia de frente, você que diz ser o guia de cabeça, você que diz que a pessoa tem que desenvolver, tem que colocar roupa, tem que fazer trabalhos, tem que fazer obrigações. Sai macumba, sai feitiço, sai bruxaria, sai magia negra, sai trabalho feito, sai coisa mandada, sai coisa das trevas. Vamos, demônio, pula para fora. Você que diz ser o guia deste homem, você que foi pago no terreiro, foi pago na bruxaria, foi pago na magia negra, ganhou oferendas com sangue de animal, ganhou oferendas no portão do cemitério, com o nome dessa pessoa, com uma peça de roupa dessa pessoa, com o objeto dessa pessoa. Sai macumba, sai feitiço, sai em nome de Jesus. Doença crônica, doença maldita, pressão alta, diabetes, o câncer, a doença que não tem cura, a doença que foi mandada, a amarração está na vida desse homem, todo mal agora sai, vai embora. Toda amarração na vida profissional, toda amarração na vida financeira, essa pessoa está sendo vítima de macumba, de olho grande, de inveja, de trabalho feito. Eu desfaço e digo: sai todo mal em nome de Jesus. Levante suas mãos, deixa o pastor Jaime orar. Não ore não. Pai, diante do Senhor não tem nada oculto que não venha a ser revelado. Meu Pai, fazemos 2 dias de consagração, o Senhor é conosco. Eu desafio os principados e potestades, eu desafio o demônio que diz que é o chefe do terreiro, que o avô frequentava, que a mãe frequentava, que essa pessoa frequentava, ou que o vizinho frequenta, que a pessoa do trabalho frequenta, e eu digo: sai macumba, sai macumba, sai coisa das trevas, sai coisa do mal, perturbação na mente, amarração, peso no corpo, mal-estar, angústia, pensamento de morte, de suicídio, tristeza na alma, todo mal, toda confusão, vai embora em o nome de Jesus. Diga: obrigado, Senhor. Diga: foi para a liberdade que Cristo me libertou. Eu sou livre em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Sentem, por favor.
O pessoal de casa, hoje não deu tempo agora de fazer essa oração, mas eu faço imposição de mãos também aqui para as pessoas que necessitam. Pastor, eu sinto que tem uma coisa muito negativa em cima de mim. Vem que tem aqui no final, nossos pastores ficaram aqui para fazerem imposição de mãos, tá bom? Estamos começando o mês de março, com a lição Mais Que Vencedor. Esteja comigo, eu vou estar aqui o dia todo, eu prego em todas as reuniões. O próximo culto é 9, depois meio-dia, 2, 5 e 7:30 da noite. Vários pastores deram endereço, e tem endereço aí para todo o Brasil, para você procurar a Igreja da Graça perto da sua casa e ser abençoado o Brasil e do mundo, tá bom? Em nome de Jesus. Pessoal, orem por nós para termos esse mês aí, o mês chamado Volta por Cima, para você realmente ser um patrocinador. Quem não é? Me dê aqui uma ficha, por favor, de patrocinador, que o rapaz acho que hoje tirou. E para quem não sabe, patrocinador é a pessoa que mensalmente ajuda o programa. Quem é patrocinador, seja fiel. E você que está sentindo o desejo de ser um patrocinador, ainda não é. Por que não? Quando Deus dá um desejo, Ele dá condições à pessoa de cumprir. Eles estão passando aqui na igreja, se você sente no coração, não tem que dar nada aqui. Só preencha nome, o endereço completo. Destaque a parte de cima. Ficará contigo um boleto que não tem data de vencimento, nem tem o valor. É 100, é 270, é 500, o que Deus fala ao coração, você aceite, porque Deus dá condições. Ele dá a semente para aquele que semeia. Veio o desejo, veio a vontade, você pode aceitar sem condições nenhuma. Às vezes a pessoa diz, pastor, eu sempre ouço o missionário falar, vejo, mas não tenho condições. Eu gosto de tudo certinho, está certo. Só que se Deus chama, Ele te dá condições. Pode aceitar sem condições, que Ele lhe dá condições. O pessoal de cá tem 2 números, você pode ligar a qualquer lugar do país, tanto para o Rio para São Paulo. 0 operadora 21 41 35 10. Quem está no Grande Rio é direto. 0 operadora 11, para quem está fora da Grande São Paulo, 3352 5870. O número nacional, como se fosse uma ligação do local, 40 62 0777. Esse não precisa botar 0 operadora não, você liga direto, tá bom? Alguma cidade pode rejeitar e você tem que usar o 0 operadora 11, 0 operadora 21, mas na maioria aceita. E o método fácil hoje é a internet, o ongrace.com. Entra nesse site, você vai ver na esquerda do seu computador, assim, está escrito Ministério de Patrocinador, clique ali, aí vai estar assim, cadastro, e você faz lá, tá bom? Em nome de Jesus. Lembrando às pessoas que depois que forem ao banco depositar, o banco deixa uma via autenticada com ela. Quem fizer no banco, tem igreja que tem o balcão do patrocinador, pode fazer lá mesmo, mas a maioria é no banco. Então a pessoa indo no banco, depositou a via autenticada, você tem o endereço lá, manda para aquele endereço, que a igreja envia para você um presente, a revista Graça, Show da Fé, com um DVD do missionário R.R. Soares. Também a pessoa, depois de depositar, ela pode pegar o recibo autenticado, levá-lo em qualquer uma de nossas igrejas e lá ela retirar o presente também, tá bom? E o mês que não chegar, o correio não entregou, o porteiro não entregou, às vezes acontece isso, é luta. Não fica sem depositar, não tem a conta da igreja no Bradesco, anote essa conta, o dia que não chegar, porque tem mês que eu não deposito, que não chega, não fique não. Agência 3378-2, conta corrente 29315 para acessar Bradesco. Você também pode ter outras contas no site, lá tem outras contas, tá bom? Vai em nome do Senhor Jesus, isso é um ministério que Deus dá condições a você de cumprir. E antes de terminar, a nossa TV está uma grande bênção, pessoal. Esse mês de fevereiro completou 5 anos, que a pessoa paga a mesma coisa, quem começou conosco há 5 anos atrás, continua pagando a mesma coisa. E para quem não sabe, é a TV por assinatura, que tem canais evangélicos, tem canais seculares. Ontem, por exemplo, quem gosta de futebol, de esporte, tem lá Fox Sport passando, né? A Libertadores, mas tem Planeta Animal, tem o Aldir, tem outros mais, tem o canal, e o principal para nós são os canais evangélicos, o canal Show da Fé, que é a sensação do momento, são cultos gravados durante 15 anos aqui, e de hora em hora passa um culto daqui da igreja. Também tem o canal IGD, todos os cultos que eu faço hoje passam para cá do assinante, todos eles, 9, meio-dia, 2 da tarde, 5 da tarde, 7h30 da noite, passam para cá do assinante. O custo, 22 canais de R$ 44,97, 36 canais de R$ 59,98, isso há 5 anos. Vale, é investimento para a família. Ligue 0 operadora 21 3265 5000, anote aí, 0 operadora 11 21 26 5888. Você diz que vai ligar, acaba esquecendo, ligue. E também pela internet, o Nossa TV, o site é nossatv.tv.br. Nas igrejas da graça, é só pedir a programação que passou ali e deixar com o pastor, com o obreiro, o nome e o telefone, que aí o pessoal daqui mesmo você pode pedir, deixa o nome e o telefone e o pessoal da Nossa TV liga marcando a instalação contigo, tá bom? Levante uma mão, por favor, deixa eu terminar para o pessoal de casa. Pai, eles ficarão com o Show da Fé. Eu peço que o mês de março seja um mês de vitórias, mês completo de alegria para todos, em o nome do Senhor Jesus. Todos digam amém. Vamos aplaudir o Rei dos Reis. Glória a Deus. Marcha e
Eu quero.